Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Você está ouvindo, a partir de agora, o podcast AD Ágape, o podcast oficial, episódio 1 da Assembleia de Deus Ágape. E nós estamos aqui com o pastor presidente, muito querido por todos, pastor Clóvis Garcia. Tudo bem com o senhor, pastor? A paz do Senhor, como é que o senhor está? A paz do Senhor, Francisco, estamos bem, graças a Deus. É uma grande importância, nós estamos aqui nesse podcast, fazendo aqui um resumo, o que é esses 19 anos da Igreja Assembleia de Deus Ágape, que nós estamos aqui, fazendo esse trabalho, completando aí seus 19 anos da Igreja Ágape. Muito bom. Pastor, eu trouxe o senhor hoje aqui para a gente poder conversar e fazer como se fosse um mapa dos 19 anos da Ágape, para o Senhor nos revelar, para o Senhor nos falar como que Jesus deu essa visão para o Senhor de colocar, de nascer a Assembleia de Deus Ágape. A primeira pergunta que não quer calar, pastor Clóvis, como foi? O senhor nos conta, algumas pessoas próximas ao Senhor, conta que o Senhor teve um sonho, teve uma revelação de Deus. Deus falou com o Senhor, como foi esse sonho? Nos conte. Pois é, Francisco, eu tive no começo do ano 2004, eu fazia um programa de rádio à madrugada e acabei na madrugada Deus me dando uma visão de uma igreja. Eu me encontrava dentro de um salão muito branco, bem branquinho, com muitas cadeiras vazias, completamente vazias. E quando eu saio para fora, eu aqui dizia, aqui é uma igreja. Quando eu saio para fora, eu olho para aquela placa, estava uma placa escrita Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ágape, E uma voz bem suave me disse, você é o presidente. Eu me assustei com aquele ali e aquela voz continuou dizendo que eu tinha que fazer a obra que estava sendo colocada em minhas mãos. Pois é, aí eu perguntei para Deus, para aquela voz bem suave, por que não ministério, porque sempre se colocamos igreja, ministério tal, e ele disse que ministério, a palavra ministério quer dizer divisão, e a igreja dele não era dividida, e naquele ali ele me deu todas as instruções, tudo que hoje tem na igreja Ágape foi tirada da visão que Deus tem nos dado. E eu me levantei e anotei tudo, até o nome Ágape, Igreja Ágape eu tinha, que na verdade eu nem sabia direito o que era o nome Ágape, assim, de onde viria tal, e a gente vamos estudar, veio o nome Ágape, eu anotei tudo aquilo ali, e vim para a rádio fazer um programa de madrugada, na rádio Manancial de madrugada, às 4 da manhã, acordei atrasado, mas fui para lá e quando eu entrei na rádio com 15 minutos de atraso, Deus usou uma irmã de um ministério, que não vou falar um ministério muito, muito idôneo, e ela, usada por Deus, me disse que ela era a pessoa que, aquele sonho que Deus tem me dado, aquela revelação, era Deus que estava fazendo para poder a gente... Falando comigo. Ela falando comigo num telefone, que depois eu vim descobrir de onde ela estava. Eu estava aqui em Jandira e ela em Barueri. Eu não conhecia aquela pessoa. E ela disse... Ela ligou na rádio. Ligou na rádio, às 4h20 da manhã. 4h20 da manhã ela me ligou na rádio, dizendo que Deus estava falando comigo, que aquela visão que eu colocasse em prática, que Deus tinha pressa para colocar em prática aquilo que ela, que Deus estava falando para mim. Aí o senhor não teve dúvida nenhuma, aí o senhor falou, é Deus falando comigo. Logo em seguida, quando nós ligamos, claro, foi um mistério muito grande, porque eu sabia a visão que Deus me deu, e Deus estava usando ela lá, mostrando tudo que Deus tinha falado comigo. Para confirmar. Ainda tal, aí passou, ligamos, tal, quando eu falei, logo em seguida ele ligou outra, uma missionária Maria, muito querida nossa, essa irmã Maria, missionária Maria, a Denira Maria, na verdade, ela entrou também no mistério de Deus, dizendo que eu sou a segunda pessoa que lhe falo. Ligou na rádio. Depois que, logo em seguida, 10 minutos depois da outra,
ela ligou, eu sou a segunda pessoa que te falo. Aquele projeto que te mostrei, eu tenho pressa de colocar em prática. E assim foi, Francisco, assim foi, né? E eu fiquei muito, muito alegre com isso. E depois, depois da anotação, quando eu voltei da rádio, apresentei para minha esposa, e ela não acreditou muito, né? Ela disse que a gente não tinha estrutura para isto, né? E acabei mostrando meus filhos, mas fiquei naquela ali, né? E Deus começou a trazer pessoas. Veio um pastor lá da Debrais, veio lá de Braz, falar comigo, que tinha um povo que era para me tomar conta. Então segundo o meu raciocínio aqui, foi a terceira pessoa, então, a terceira que Deus pessoa enviou. E eu segurando, porque na verdade eu olhava, eu estava no bom do ministério. Teve um tempo dessas duas irmãs até esse pastor vir falar com o senhor? No começo da outra, por exemplo, isso aconteceu numa terça-feira, uma terça para quarta-feira, quando foi no sábado, no domingo, ele chegou na minha casa e falou isso, o profeta veio na minha casa falar comigo. Deus mandou o profeta na casa do senhor? Vim lá do Braz, né? E eu estava num ótimo ministério, um ministério que me honrava, um ministério muito bem, né? E eu estava lá, né? E ele falou comigo e disse que Deus, se aquelas ovelhas se perdessem, as ovelhas se perdessem, eu era culpado. A mensagem de Deus da boca dele. E eu fiquemos ainda, né, preocupado. E aí eu fiquei falando com a família, com minha esposa, né? Passou-se mais uma semana, segunda semana, eu estava no centro de Jandira, encostado, lembro, com um Fusca verde. Eu estava encostado olhando o governador, que hoje é o vice-presidente, Geraldo Alckmin, estava entregando uns apartamentos aqui em Jandira. E quando eu estava encostado, alguém bateu nas minhas costas, não me recordo o nome do pastor, não sei se é o Eberton, não me recordo o nome dele, né? E ele bateu nas minhas costas, pastor Clóvis, falei sim, pastor Clóvis, ele disse, sou Deus, manda falar. Eu tive uma visão com o senhor essa noite e Deus mandou procurar um homem chamado Clóvis, estaria aqui. Ele mandou te doar, não estou te emprestando, mandou te doar 10 cadeiras, um microfone e um púlpito, né? Esse púlpito é até hoje na igreja, para você começar aquela obra que ele tinha revelado. Meu Deus do céu. Foi forte. Aí o senhor falou, não, agora tem que ir. Não, mas eu aconteceu falando com a família, porque eu sozinho, sem minha família, sem apoio da família, eu não podia fazer nada. Concorda? O ministério do homem, ele depende da família, da esposa e dos filhos, né? E eu cheguei em casa, contei isso para minha família, a minha esposa, ela disse, vamos tentar. Eu falei, não tento, eu faço. E dá para dar certo. Vai tentar e assim não dá certo, mas eu vou fazer. Se vocês nos unirem, nós vamos fazer. Aí ela deu a resposta, nós vamos fazer, então vamos fazer. Aí quando foi isso no domingo, no sábado, quando foi no domingo, esse próprio pastor, ele veio aqui novamente e perguntou o que é que eu estava esperando, até quando que eu ia ficar esperando? Que eu fosse alugar um salão. Deus de novo. Se eu tivesse mais cadeira, ele tinha cadeira, ele tinha som, tudo que eu precisasse montar a igreja, ele tinha que me fornecer. Mas eu queria. Aí eu tomei a decisão, que foi na segunda-feira, eu fui ali e aluguei e perguntei o salãozinho, até do Biro, né? E cheguei lá, procurei a mobiliária e cheguei lá, era um salão pequeno, na época de 2004, e era um salão até, vamos dizer assim, um preço até razoável, que era R$200 na época. 2004, era um valor razoável, metro, hoje não é nada, né? R$200 não é nada. E ele perguntou para que eu queria. Eu falei que era para montar uma igreja. Ele falou, vai pagar dízimo? Eu falei, paga dízimo sim. Aí ele disse, então se a imobiliária vai te pagar o dízimo, devolver o dízimo, e R$200 vocês vão me pagar só 180. Né? Então se ele disse, então vamos abençoar a obra que vai começar, você não vai pagar 200, você vai pagar 180 porque R$20 é de dízimo. Então a imobiliária está já te ofertando assim. Já foi o grande Deus já trabalhando na Deus vida. Deus confirmando aquilo ali. E foi uma grande bênção, né? Aí eu fui no meu ministério onde eu estava, falei com o nosso pastor, o vice-presidente, né? E ele, como eu era uma pessoa muito próxima a eles, do presidente, do vice-presidente,
Ele me chamou para falar com o presidente e com muita luta, ele me conseguiu me dar a carta. Ele me deu a carta porque não queria que eu saísse, que nenhum presidente queria perder, não porque eu seria um obreiro, mas eu tinha minhas qualidades, né? Para ele eu tinha minhas qualidades. Ele me concedeu e aí abrimos no dia 25 de julho de 2004. Nós veio abrir uma portinha, Francisco, com 12 pessoas, eu e minha família. 12 pessoas? 12 pessoas. Não contando com o nenenzinho, minha netinha, que na época tinha poucos meses. Tinha o Mateus, o cooperador Mateus hoje, que tinha aí seus 4 anos, né? E mais minha família, né? E algumas pessoas que já disseram, não, se você abrir eu vou com você, e está conosco até hoje, que é o Mateus, que é a mãe dele, né? E outros que já partiram, já faleceram, que nem a finada Ruth, né? O pastor Francisco. Então são assim, né? Mas foi uma grande luta e grandes vitórias, e Deus ter brandado muito durante esse período, né? O inimigo tentou muitas as coisas, muitas menos afrontar, mas aí partimos de pé, e graças a Deus a Igreja Ágape está aí de seus 19 anos. Isso foi em 2004, e aí quando foi o primeiro aniversário? O primeiro aniversário a gente fizemos, sempre é feito em julho. O primeiro aniversário a gente foi feito no dia 25 de julho de 2005. Primeiro aniversário da Igreja Ágape. Isso já muitas pessoas, já não tinha mais 12 pessoas. Já multiplicou. Já estava aí em torno dos seus 40 pessoas, 40, 50 pessoas na Igreja Ágape. De 12, simulando as 12 tribos de Israel. Tinha tudo. Foi para 40. Se você pegar uma foto ainda, acho que eu tenho essa foto ainda, acho que é muito guardada, a pastora Graça tem muito guardada. Se pegar uma foto, temos a foto das 12 pessoas. Eu convidei o pastor Zé Carlos Feitosa para nos auxiliar na época, para nos abrir, cortar a fita da coisa. O pastor lá de Santos, né? Pastor Carlos. E assim fizemos, juntamente conosco, para consagrar obreiros conosco, né? Na época foi consagrada minha esposa pastora, né? Que na verdade eu vim como presbítero, né? Aí foi consagrado ao pastorado, o diácono André e a diaconisa Geis, tudo para poder a obra começar, porque eu já tinha obreiro para começar, né? Isso em um ano de Ágape. Um ano de Ágape, né? A consagração foi no mesmo dia, que é a abertura, que eu precisaria de obreiro. Sim. Eu precisaria de obreiro consagrado, porque ele já estava, na verdade, ele já estava e já veio, era minha família, havia outro ministério, que é o André, meu genro, né? Que já estava separado para o diácono. Na época o ministério onde eu estava não tinha diaconisa, né? Aí veio a Zuleide como diaconisa e a Geis como diaconisa. Daí o André como diácono, era o único homem que tinha maior, era o André, e meus filhos de 14, 16 anos, né, que era hoje é o pastor Jarlan e o presbítero Romenig, que era jovem, criança, assim, jovens, adolescentes. E o André, como já era casado, ele foi para o diaconado e a gente diaconisa para poder me ajudar no ministério. Então até hoje, graças a Deus, estão até hoje nos ajudando, nos auxiliando. Então começou a igreja Assembleia de Deus Ágape. Eu tenho acompanhado um pouco a trajetória da história do Senhor e um pouco quando o Senhor era ainda do outro ministério. E o pouco que eu tenho acompanhado, ou muito, que a gente se conhece já há um certo tempo, Deus nunca deixou de abençoar a vida do Senhor e da descendência do pastor Clóvis Garcia. Eu quero fazer uma pergunta que não quer calar essa pergunta. Qual foi os momentos de maior dificuldade na vida evangélica do Senhor? Quantos anos de crente que o Senhor aceitou Jesus? Eu fiz agora, no dia 16, eu fiz 34 anos. Eu aceitei Jesus no dia 16 de julho de 89.
Agora dia 16 fez 34 anos. Do mesmo ano, no dia 15 de outubro do mesmo ano, de 89, eu desci as águas batismal. Já com toda a convicção que Deus nos chamaria para um ministério, e eu me dediquei muito a isto, né? Renunciei tudo, né? E me dediquei, né? Tinha certeza? Eu tinha certeza daquilo que Deus tem nos chamado. Eu tinha certeza porque tinha o irmão Zé Mauro, né? Os irmãos Zé Mauro, meu pai na fé, e ele passou 3 anos lutando para minha convenção. Conversando, discipulando, essa palavra é antiga. Discipulando. Ele me colocava principalmente 2 louvores muito abençoados, do saudoso pastor e cantor Jair Pires. Ele me colocava, ele me deu na época um Walkman. Eu lembro ele me deu um Walkman com a fita cassete. Você escutar? Para me escutar. Ele investiu, comprou um Walkman e uma fita cassete com 2 louvores de Jair Pires, Folha Seca e O Homem Sem Deus. E esses 2 louvores foi muito fundamental para que o Espírito Santo de Deus convencesse a minha alma, a minha vida ao Senhor, porque o homem sem Deus, saudoso Jair Pires, o homem sem Deus era uma folha seca. Era uma folha seca, né? Uma folha seca. E o homem rico, ele podia ter muita riqueza, mas sem salvação não tinha nada. Era o homem rico e folha seca. É a história do louvor. A história do louvor. Folha seca do Jair Pires. De Jair Pires e o homem rico também. Homem rico. E que momento, a curiosidade que me deu agora, que momentos que o senhor escutava esses louvores? Principalmente quando eu estava à noite de trabalho, eu trabalhava 12 horas de dia, que eu era segurança na empresa transportadora, chamada Landau Transporte. Eu trabalhava 12 horas de dia, eu voltava com 36 horas, voltava à noite. Então eu escutava na empresa, na empresa eu escutava. De noite? De noite, e ele trabalhava na empresa e dormia na empresa. Então ele ficava falando e tocando o hino para me escutar. Né? Ele falando de Jesus para o senhor. E o hino tocando. E aí foi como ele diz, o senhor foi forte. Foi muito forte, e ele me dispensava um dia. E é interessante porque eu vejo hoje como o inimigo trabalha na vida, como ele tentou trabalhar na vida de alguém. O meu horário de trabalho, eu entrava às 20 horas no trabalho. Cheguei para um cristão, uma pessoa que era de uma igreja de certa dominação, e disse: olha, eu vou para a igreja hoje, dou uma seguradinha, 9 horas eu chego, né? Ele falou: não, eu não posso segurar. Mas uma alma pedindo para ser salva e o cristão dizendo que não. Como hoje tem muitas das pessoas assim. A prioridade era ele, não era a alma. É diferente do irmão Zé Mauro. Zé Mauro queria, né? E eu fui para lá, mas eu chamei outro rapaz, mandei ele ficar no meu lugar e fui. Falei: se o patrão chegar aqui, diga que eu estou na igreja. Né? Porque Deus já trabalhava de uma forma. O rapaz atendeu muito bem, chamado Lorival, lá de Gandu, na Bahia. Ele trabalhava conosco. E ele falou: não, seu Garcia, pode, que me chamava de Garcia, né? Pode ir lá, se o patrão chegou, eu falo que o senhor está lá. Então tá bom. Fui lá, quando foi aquela mensagem bonita, quando o pastor Francisco me chamou, fez o convite para aceitar, e eu levantei minhas mãos, fui lá para frente. Minha esposa estava no final, e aí eu aceitei a Jesus, aceitei, aí fui direto para a empresa trabalhar, que era pertinho da igreja, fui trabalhar. Eu fui trabalhar, e quando eu fui trabalhar, e fiquei muito feliz quando eu cheguei lá pro rapaz, falei que eu tinha aceitado Jesus. Ele ficou feliz, ele não era cristão, mas ficou muito feliz porque eu ter aceitado Jesus. E o mais difícil, eu cheguei em casa. No outro dia, quando eu cheguei em casa, em torno de 9 horas da manhã, que eu saí do serviço de 8 horas, voltando um pouquinho atrás, quando eu chegar no outro dia, na segunda-feira, todos os motoristas, funcionários que chegavam da empresa, eu com alegria tão grande dizia: agora eu sou crente. Todo mundo, uns davam legal, outros zombavam, né? E eu agora sou crente. E o momento mais difícil foi quando eu cheguei em casa. Minha esposa não aceitou. A pastora, hoje pastora. Hoje pastora, ela não aceitou. Ela: você sabe o que você fez? E começou brabo. Como se fosse uma coisa errada. Uma coisa errada. Talvez eu preferia eu fumando, que eu queimava 3 maços de cigarro por dia. Eu fumava? Queimava 3 maços de cigarro por dia. Principalmente um tá de um cigarro, não sei se nem existe hoje, tá de um Hits, era um cigarro Hits, né?
de filtro branco. Isso que ano? Em 89. Em 89. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 28 anos aproximadamente. 28, 29 anos. Eu tinha 29 anos. Eu tinha 29 anos. Eu tinha 29 anos. Aí cheguei e foi mais difícil, aí começou a me rejeitar, né? E mandou eu ir para a igreja, ir atrás do pastor, e comecei a sofrer muito por isso, né? E aí veio caminhando, depois acho que eu posso continuar falando assim. Pode. Né? Aí veio sofrendo, me perseguindo, me rejeitando como marido. Foi muito difícil essa conversão, mas eu firme. E pastor, irmão Zé Mauro, que é o irmão Zé Mauro hoje, ele sempre ali junto comigo. Eu aconselhava ela. Com ela, quando ele chegava para aconselhar, que nós éramos amigos, né? E ela brandava. Quando ele saía, ela me encachucava. E eu, na fé. Chegou o dia do batismo. Irmão, só atrapalhando o raciocínio. O irmão Zé Mauro trabalhava com o senhor, se é que eu estou entendendo. Eu vigilante e ele mecânico do transporte. Da empresa onde vocês trabalhavam. Eu era segurança, né? E ele como mecânico da empresa. Então, ele era o mecânico. E aí vocês fizeram uma amizade. Ele é evangélico, ele crente. Eu ajudava muito ele quando ele veio da Bahia, sem saber ninguém, não tinha família nenhuma aqui. E eu fui, vamos dizer assim, o guia dele. Tudo que ele precisava de São Paulo, eu levava ele em São Paulo. Então, ele já era evangélico? Ele já era evangélico. Ele já veio da Bahia crente? Veio da Bahia crente. E eu não. Mas ele, como se ali, ele se adaptou bem comigo e tudo que eu pensei que ele precisava de sair, vamos em São Paulo, eu tinha que levar ele, que ele não sabia. Eu quero comprar isso, vamos tentar um lugar. Então foi assim, essa amizade, e ele começou a trabalhar em cima de mim durante 3 anos. 3 anos? Ele evangelizou o senhor? 3 anos ele evangelizou. Com todo amor e carinho, por mais que eu era grosseiro às vezes, não tanto, mas vamos dizer assim, às vezes, mas ele suportou minhas fraquezas. E aí, chegou o dia do senhor aceitar Jesus. O senhor já tinha comentado algumas vezes comigo que foi em Osasco. Foi em Osasco, lá na rua 3 Andrada, no Jardim Piratininga, em Osasco. A congregação do Eu Aceitei Jesus. Mas me batizei na Virgínia Aurora Rodrigues 246. Eu lembro o nome até hoje, na Assembleia do Ministério Madureira, lá na central de Osasco. E aí, quanto tempo depois que o senhor se batizou? 3 meses depois que eu aceitei Jesus, 3 meses depois, que não podia ser menos do que isso. Com 3 meses o senhor já estava pronto para batizar. O pastor me achou que eu já estava pronto para batizar. Porque eu me dediquei, corpo e alma, na verdade, tudo. Era nos cultos, era nas doutrinas, era nas consagrações, era na escola bíblica dominical, era no evangelismo. Tudo que fazia eu estava junto. O senhor tinha sede de saber mais, de conhecer. Eu tinha sede, participava de tudo. Eu tinha muita sede de trabalhar, porque Deus me chamou para fazer. Minha visão era a vida. As almas, para mim, pedia socorro. E para mim era mais importante as vidas do que tudo isto, né? Eu deixei de ganhar bem pelo evangelho, porque eu tenho na visão até hoje que as vidas das pessoas são mais importantes do que a riqueza. Do que os bens materiais. E aí o senhor se batizou. Quanto tempo depois que o senhor foi para esse ministério que o senhor estava? Antes do senhor ter a visão? Não, eu fiquei 9 anos na Madureira, né? Eu fui a diaconato lá, como diácono na Madureira. Aí de lá me transferi, na época, vou dizer, o Ministério Perus, né? A convenção era a mesma, a convenção me transferiram para o Pacto Imperial lá, na congregação do Pacto Imperial do Ministério Perus, né? E lá eu fiquei 5 anos, quase 6 anos, 5 anos e pouco, né? Pastoreei a igreja de Jandira, aqui em Perus, abri uma congregação, já que não existe mais, né, a falta de obreiros, né, e a dedicação. Eu dirigi aqui a congregação como presbítero aqui, pastor local, durante 4 anos. Muito bom. E aí eu tenho uma pergunta.
dia 25, que fez 34 anos. 34 anos. 34 dia anos. 16, vai para... Dia 16. Fez 34. Dia 16 que o senhor fez 34 anos que aceitou Jesus. E eu tenho uma pergunta. Nesses 34 anos que o senhor aceitou Jesus, qual foi o momento mais crítico, mais difícil desses 34 anos, desde quando o senhor levantou a mão lá na Assembleia de Deus Madureira, lá em Osasco, no Jardim Piratininga? Eu falei, o meu momento mais difícil foi a dificuldade com minha esposa. Lá. Não, nos 34 anos. Até hoje. Até hoje. Foi principalmente quando eu montei a igreja, quando veio a igreja Ágape, veio as perseguições de outras igrejas. Denominações. De outras denominações. Tinha um pastor presidente, que eu não vou citar o nome dele aqui, né? Ele mandou que eu fechasse a igreja, porque ele estava há 20 anos em Jandira e ninguém tinha aberto ministério assim. E eu falei para ele que se ele tinha ganhado 1% da cidade de Jandira, não me cabia eu. Mandei pelo mesmo portador, mas começou as perseguições, né? E depois pessoas ligadas ao meu ex-ministério também, né? Ele assumiu a congregação daqui de Jandira, onde ficou vaga por mim, né? E ele começou a perseguir a igreja Ágape com muita perseguição, e eu tive que pedir intervenção do pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, né? Eu fui lá pedir para ele que falasse para esse obreiro daqui, né? Que ele já é falecido, né? Ele faleceu, a Covid levou ele, né? Já está com os problemas de saúde, e eu fui pedir para ele. Eu tenho essa carta até assinada reconhecido FIBA, pedindo para o pastor, muito amigo nosso, pastor Elias Cardoso, né, para que ele deixasse eu quieto, porque eu não trouxe ninguém da igreja. A Ágape, eu não trouxe ninguém, a não ser minha família. E recebeu até uma carta. Eu tenho essa carta de recomendação do pastor Elias Cardoso até hoje guardada, né, porque eu saí debaixo da bênção e autoridade do pastor Elias Cardoso. E esse obreiro se achou melhor de se levantar, porque viu que a igreja Ágape expandiu tanto, cresceu tanto, enchia a igreja Ágape, ele passava que a igreja estava tão lotada, né? E a igreja onde ele dirigia, que ele veio dirigir aqui, a igreja dele só desfiando, até que chegou ao fim, depois de 6 anos 7 anos que eu saí, a igreja fechou as portas aqui. A congregação, não a igreja, o ministério Perus é muito grande, muito honroso, tenho muito orgulho de dizer, eu passei e fui obreiro de Perus. É um grande ministério. Então, o senhor considera que nesses 34 anos de evangelho, fazendo o ID de Jesus, foi quando o senhor abriu, há 19 anos atrás, a Assembleia de Deus Ágape. Foi, a Assembleia de Deus Ágape foi há 19 anos, e foi grande no começo, teve a dificuldade financeiramente, né? Mas de repente começou a expandir, crescer, muita gente de Deus operando. Deus me usava tanto como usa ainda hoje na cura, na libertação, né? E as pessoas vinham muito atrás, e graças a Deus a gente ter tido sucesso com isso, e Deus ter usado pessoas para nos ajudar. E hoje eu tenho uma equipe de obreiras, principalmente obreiras muito boa, né, de nos ajudar de oração, que eu posso contar com essa, para mentorar uma turma de mulheres. Não vou dizer desprezando os homens, mas tem uma quantidade de mulheres e homens também muito bom no ministério, né, que tem outros também que às vezes, né, desejar devia crescer, mas não busca crescer. Espiritualmente falando. O homem só cresce, só tem vantagem diante de Deus quando ele se disponibiliza a fazer a vontade de Deus. Mas quando a gente procura dizer assim, não, primeiro para mim e depois para Deus, se a obra de Deus der para fazer, ele não tem prosperidade nem materialmente, nem espiritualmente. Eu tenho analisado durante esses anos todos assim. Por isso que eu larguei tudo pela obra de Deus. Você pode perguntar, pastor, você é aposentado? Não, eu não vivo da obra, eu vivo simplesmente das minhas casinhas de aluguel, que você conhece, né? E como e bebo todos os dias e dou glória a Deus todos os dias, né? Essa é a minha rotina de dia a dia, né? De dia a dia. E na igreja? Na igreja. E na rádio? E na rádio, nós temos aqui a rádio, né? Falar em rádio, eu tinha na época uma rádio que era que não era legalizada. Foi muito perseguido pela justiça, né? Passei por isso, ganhei muitas anos, não só eu, como outros ministérios
vários ministérios que eu tinha. A audiência era grande. Era grande, a audiência era grande, a gente tinha pessoa até do Japão, tinha empresário da Aldeia da Serra que vinha fazer, por mais simples que seja, ele vinha fazer programa na Rádio Manancial, de cedinho, e a gente tinha programa 24 horas no ar, 24 horas ao vivo, todos os dias, né? Aí veio a perseguição da justiça, perseguição de outras rádios, né? Até do próprio R.R. Soares, que eu abri as portas para ser entrevistado, aí veio a perseguição maior, foi dele lá, porque eu vi que nós tínhamos, por ser uma comunitária, uma rádio comunitária, com tanta audiência, aí ele começou a partir das perseguições. Mas estamos de pé, né? Para a glória de Deus, estamos de pé. E aí chegou o primeiro ano, um ano depois da Assembleia de Deus Ágape, e aí o rebanho foi crescendo. A música, o louvor do tema dos 19 anos da Ágape, da Igreja Ágape, que vai começar agora do dia 27 ao dia 30 de julho de 2023, você que está escutando esse podcast, episódio 1. Oséia de Paulo, 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas. Esse louvor fala muito com o Senhor? Fala. Eu me arrepio, esse louvor fala muito. Porque se nós, como pastores, obreiros, se a gente tem 100 ovelhas, para mim, se faltou uma, que nem diz, faltou uma, a gente vai buscar. Hoje, muitos ministérios, às vezes, faltou, não sente nem falta. Não sabia onde está. E eu tenho essa mania, até a ver as pessoas se aborrecem, eu chego em casa, com aquela ovelha que faltou, eu ligo uma mensagem para ela. Como é que você está? Eu senti sua falta no culto. Né? Ela está bem, incentiva as pessoas, no outro dia ela vem para a igreja. Né? E às vezes, se eu estou em outra congregação, chego em casa, eu pergunto para minha esposa, quando ela não me acompanha, quem faltou? Aí as pessoas vê, aí os obreiros, quem faltou? Aí os obreiros têm aquela dificuldade de saber a ovelha que faltou. Mas o pastor sabe o nome de cada um e aonde está. Sei o nome de cada um, você não está. Nós já tivemos uma quantidade de pessoas bem grande no ministério, né? E hoje a gente chegava, interessante que eu tinha pastor em congregação, às vezes eu perguntava como é que é o nome daquele obreiro que estava lá há 3 anos, junto com aquele obreiro, como é o nome daquele moreno, mas eu sabia. E ele, rapaz, esqueci, como é que você esquece? Eu falei, não, ele é fulano de tal. Ele é fulano de tal, então se eu tenho hoje, nós temos uma quantidade de pessoas, eu lembro o nome de todos, posso dizer todos. Ou se não, a grande maioria, né? Todos que eu tenho hoje na Igreja Ágape, todos, se você dá, tanto na sede como nas congregações, eu sei o nome de todas, por incrível que pareça. Muito bom. Então, o louvor, tema dos 19 anos da Igreja Ágape, é o louvor de 100 ovelhas do Oséia de Paulo, que faz muitos anos que foi lançado esse louvor. Quando eu me converti já era lançado. Ou seja, há 34 anos atrás. Já se cantava ele. Uma pergunta que não quer calar, pastor. Quando uma pessoa se arrepende e aceita Jesus, qual que é a emoção e o que passa pela cabeça do Senhor, qual que é a reação que o seu corpo, o seu cérebro tem, e o que o Senhor pensa, qual que é o sentimento que o Senhor tem naquele momento? Eu vejo quando uma alma se arrepende, ela vem para Cristo, minha alma se alegra muito, porque eu estou cumprindo aquele ídolo de Jesus, buscar as vidas perdidas, né? Se nós formos ali um louvor que eu gosto muito, o louvor 104 da Harpa Cristã, 104, o hino da Harpa Cristã, me identifico bastante com esse louvor, porque o pastor vai buscar a ovelha perdida. E quando uma pessoa aceita Jesus, nossa alma se alegra, porque vejo Deus aprovando o Ministério Ágape, porque resgatando vida. As almas, ela está sendo resgatada, trazendo do fogo eterno, para que não se perca aquela vida. E minha carne treme, se alegra, eu choro
porque eu vejo... Emociono porque é mais uma vida que a gente tiramos da garra do mal. A vida da garra do mal que a gente tira e traz para a obra de Deus. Eu queria falar também, pastor Clóvis Garcia, sobre as outras congregações, mas em especial, uma que o senhor fala muito, que eu tenho vontade, em particular, de conhecer, que é a igreja lá na Paraíba. Na Paraíba? Paraíba. Eu queria que o senhor nos falasse como que foi esse desejo que Deus colocou no coração do senhor ir abrir essa congregação em Paraíba, no estado da Paraíba, e por que o senhor, o que levou o senhor ir até lá, né? Qual foi as circunstâncias, né? O que o senhor pensou para ir até lá, sendo que o senhor não tem terreno lá, não tinha terreno, né? Não, creio eu que o senhor compartilhou algumas informações, não tinha condição financeira, né, naquela época. Qual foi o ano que o senhor foi para lá? Em 2012, eu fui na casa da minha irmã, lá na cidade de Juazeirinho, na Paraíba, no sítio. E lá me chamaram para ir fazer um culto na casa de um lar. E chegamos lá, por eu chegar de São Paulo, as pessoas muito curiosas, né? E sabia que Deus me usava muito na libertação. E eu fui fazer aquele culto numa residência hoje, que é a pastora Elzi Tavares. 8 anos depois de ter fundado a igreja. 8 anos depois. Foi em 2013, né? 2013. Quer atender? Mas Oi, Alan. Tô fazendo aqui uma entrevista. Você quer vir aqui? Eu tô fazendo uma podcast aqui. Tá bom. Falou. Eu vim te chamando aí. Vamos lá. Então, voltando ao assunto, eu fui lá, fiz um trabalho, Deus me usou muito. Pessoas libertas, pessoas usadas pelo inimigo, corria, e a gente colocava as mãos, as pessoas pumavam, gritavam. Se era muitas pessoas libertas, aquele dia foi 5 pessoas libertas do espírito mal, das trevas, e chamou a atenção das pessoas. E veio, e tinha uma pessoa lá que queria construir, doar um terreno para a igreja, mas só que a igreja de lá, porque era sendo dos matos, porque é no sítio, mas na cidade. Tá? 12 quilômetros da cidade de Juazeirinho e 16 para Santo André. Nós estamos no meio, dentro de um pé de serra, a gente chamado. E lá fiquei mais aí um ano ainda, foi 2012, falando, até chegaram um dia que eles me convidaram para abrir a igreja lá. Eu fui lá, conversei, aí o proprietário daquela fazenda me doou, em nome da igreja, 170 metros quadrados de terreno para construir uma igreja, né? E ali nós fomos pegamos uma herança que meu pai tinha deixado, né? E eu peguei um pouco daquela herança e apliquei lá para a gente construir um templo. Eu construí um templo ali rapidamente, fizemos a base, né? Daqui eu peguei meu sobrinho, pastor Zé Roberto, fui dentro de um avião e fomos para lá. Dentro de 12 dias, Francisco, 12 dias a gente levantou uma igreja 11 por 6. Uma igreja grande, com púlpito. Dentro de 12 dias nós levantamos, cobrimos, colocamos conta-piso, fizemos o púlpito e viemos embora. Dentro de 12 dias nós fizemos tudo isto, né? E construímos e fomos lá inaugurar em fevereiro de 2013. Se não me engano, dia 27 de fevereiro de 2013, nós inauguramos a igreja, né? E Deus tem abençoado e crescido muito. Veio a pandemia, como eram pessoas, tudo são funcionários de fazendas, veio a pandemia, muitos proprietários abandonaram, outros mandaram embora, e a igreja tinha crescido muito, tinha lá 20 e poucas membros, né? dentro dos matos, né? E hoje reduz muito poucas pessoas, devido que está lá um deserto. Lá passou 7 anos sem chover, né? E aí a gente lutando e construímos, furamos até uma empresa, fizemos uma grande campanha, juntamos aqui R$5.000 e construímos um poço. Para fazer um poço artesiano. Furamos um poço artesiano, deu água,
pouca, mas deu água, mas só que a água é muito salgada, não serve para nada. É muito salgada, é tão cristalina, é sal tão cristalino. Mas está lá, a Igreja Ágape, lá construímos, está lá, em nome da Igreja Assembleia de Deus Ágape, está lá no sítio Riacho da Sucupira. Riacho da Sucupira, o senhor já me falou muito desse nome. Então não tinha nada preparado, o senhor foi fazer uma visita. Fui fazer uma visita à minha irmã Neuza, que hoje ela está aqui em São Paulo. Eu fui fazer uma visita e lá me chamaram para fazer esse culto lá, na casa da irmã da pastora Elzi Tavares. E lá foi realizado grandes milagres. Fizemos outros cultos, né? Fizemos outros cultos durante a semana que eu fiquei lá, né? E foi muito importante e despertou curiosidade das pessoas que lá não tem isto, né? As pessoas morrem, que lá uma cidade. Vou falar para você, Francisco, que lá é um lugarzinho que é uma quantidade de suicídio muito grande. As pessoas, fazendeiros, pessoas suicidas, tanto que lá não tem uma fazenda lá que tem um ex-juiz federal, ele simplesmente um dia de manhã atirou na minha cabeça, se matou. E amigos nossos de infância, quando eu era garotinho, meus 10 anos, 12 anos, ele era rapazinho, adolescente, aí a pouco, fulano morreu enforcado, muitas pessoas se enforcavam lá, tem um lugar que tem muito homicídio. Homicídio, se ele tirar a própria vida, como chama, é isso mesmo, homicídio. Suicídio, a palavra suicídio. Tinha muita suicida lá. Tem, até hoje tem. A pessoa, qualquer coisa, eles estão. O Nordeste é muito carente. Né? Então lá a obra de Deus é assim. E para fazer a obra de Deus lá precisa ter muita coragem e paciência, né? Porque lá é um lugar bem católico. Mas tem muitas igrejas, e lá, vamos dizer assim, a perseguição de lá houve também, e há uma perseguição, é do próprio evangélico, das igrejas de outras comunidades, que veio você crescendo, porque a Igreja Ágape sempre cresceu, né? E eles perseguiam para impedir as pessoas, até ameaçar a pastora da igreja, foi ameaçada com polícia da igreja, né? Ainda bem que tinha um delegado lá, que lamentavelmente ele morreu aí há 3 anos atrás, num acidente de carro. Ele ajudou, ele doou o piso, porcelanato da igreja, ele doou o piso, né, para a igreja. O delegado da cidade. Então, voltando atrás, a visão que Deus deu para o Senhor, a cada dia, Deus está confirmando que era Ele falando no sonho, a revelação era Ele mesmo. Ele falando que até hoje eu nunca tive dúvida, e tenho certeza até hoje. Para usar fazendeiro, para usar até delegado. Até delegado, para usar delegado, empresário, que a pastora Elzi, muito usada por Deus, orou, ela era vendedora de arroz, e ela estava lá com uma quantidade muito grande de material sem ela conseguir vender. Ela ligou a pastora Elzi, fez uma oração via telefone. No outro dia, a mulher já tinha vendido tudo, e ela foi lá levar uma boa oferta para a gente colocar uma luminária boa na igreja até hoje. As pessoas, e ela ajudou, junto com o delegado, doutor finado Heriberto. Pastor Elzi é a pastora. Pastor Elzi de quê? Tavares. Pastor Elzi Tavares é a pastora que na igreja Ágape. Assembleia de Deus Ágape, lá no estado da Paraíba, na cidade de Juazeiro. Isso, cidade de Juazeiro. Um dia nós vamos conhecer. Vamos lá sim. Então, partindo para um outro assunto, pastor Clóvis, o senhor está... quantos anos o senhor mora na cidade de Jandira? Para quem está ouvindo, a cidade de Jandira é uma cidade de uma cidade de 17 quilômetros quadrados. É uma cidade que tem seus 150, 120... 117 mil. 117 mil habitantes. Fica na zona oeste de São Paulo, no estado de São Paulo. O senhor mora aqui em Jandira tem quanto tempo? 22 anos. Nós morávamos na cidade de Barueri, tinha um apartamento muito bom lá, mas já com a visão de Deus, na verdade. Já era Deus, eu creio que já era. Trazendo o senhor para Jandira. Era. Viemos, compramos um terreno, não tinha ninguém dentro. Foi mais minha esposa, né? Comprou uma pedreira. Só pedra, não tinha mais ninguém. Nós construímos, nós amanhecia o dia, chovia, descia aquela água nos morros, enchia a casa d'água, né? E dali mudamos para cima, construímos em cima, e aquele salão nós estávamos construindo,
coloquemos uma igreja do outro ministério que nós estava, né? E Deus começou a nos usar por aqui. E isso é um pouco coincidente na cidade de Jandira. 22 anos nós estamos morando na cidade de Jandira. 22 anos na cidade de Jandira. Já viu quantos prefeitos passar por aqui? Já vi bastante. Já vi vários prefeitos, uns morreram, uns mataram, uns assassinaram. Nem assassinaram nosso amigo aí, o vereador, né? Já passamos aí mais de uns 6 prefeitos, fora as reeleições. Eu pergunto isso porque alguns prefeitos que eu tenho acompanhado e vereadores da cidade são muito amigos do senhor, né? Você tem muito apreço, respeito e até de vir na própria igreja onde o senhor está. Pastor Clóvis Garcia, uma coisa que eu sempre me perguntei: o senhor tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos, tenho 2 filhos, né? O pastor Jarlan, o presbítero Romenig, a diaconisa Geisbel e a caçula Loruama, né? E tem a neta, né? Seria hoje, nós temos netos, né? Temos aí... Quantos netos? 5 netos. Não, temos 3 hoje, nós temos aí 4 netos, deixa eu ver, 4 netos e 2 para chegar. E 2 para chegar. Então vai ser 6 no total, né? 6 total. Então, com 4 ou 5 filhos? Eu me perdi na conta. 4 filhos. 4 filhos. 2 homens e 2 mulheres. E vai chegar mais 2 netos, tem 4 netos. O senhor, um dia desse o senhor fez uma analogia de que um pastor inclusive, pastor Florisvaldo, contou sobre o negócio da senha que o senhor falou. E se hoje Jesus levasse o Senhor como o pastor Clóvis, como nós deveríamos lembrar da memória do pastor Clóvis? Depois de 34 anos como evangélico, aceitando Jesus, depois de 4 filhos, depois de 4 netos, mais 2 netos chegando, depois de 22 anos da cidade de Jandira, um homem público, o senhor é um homem público. Se Jesus levasse o senhor hoje, como nós deveríamos lembrar do senhor? Como o senhor gostaria de ser lembrado? A memória, o legado que o senhor vai deixar? Olha, gente, o legado que a gente deixa, as pessoas têm que adquirir. Eu posso me analisar porque, como os outros pastores mesmo deixou para mim foi um grande legado, né? Eu ter procurado ser um exemplo dentro do evangelho, pregar, procurar ensinar para as pessoas o caminho e como deve. Mas é preocupante hoje pela geração de hoje. Eu me preocupo muito na geração de hoje pela falta de dedicação das pessoas. Será que vai ter um Clóvis depois de mim? Né? Por mais que eu tenha filhos, a visão que Deus tem dado, será que nós manteremos isso, o evangelho, o verdadeiro evangelho, sem embaraço do evangelho? Porque hoje o evangelho está muito misturado, né? E para manter um evangelho sadio, é preciso, na verdade, ter uma grande visão de Deus, né? Eu não vou dizer que eu deixo o legado, mas eu procuro fazer a vontade de Deus e deixar aquilo ali. Agora, eu tenho me espelhado em alguns pastores que têm passado, né? Eu creio que eu devo ter deixado alguma coisa, deixará algum legado que as pessoas possam falar: nossa, eu vou fazer aquilo que o pastor Clóvis fazia, né? Aí cabe muitas pessoas fazerem isto. Os ensinamentos, as conversas, sim, a dedicação, saber perdoar, compreender as pessoas, como a gente deve compreender as pessoas. Que hoje o que está faltando é falta de compreensão das pessoas. As pessoas erram, nós queremos que as pessoas nos perdoem, mas não queremos perdoar. E isso está errado, está fora da palavra de Deus. A Bíblia diz: perdoar para que seja perdoado. Então, se esse legado cabe às pessoas, na verdade, eles se dedicar, eu vou ser um exemplo, né? Eu acho que eu deixarei, para quem quer, eu acho que eu deixarei um bom exemplo para as pessoas, para mim, como evangelho. Muito bem. E você está ouvindo aqui o primeiro episódio do podcast da Igreja Assembleia de Deus, Ágape. Bom, eu vou ficar por aqui, são 50 minutos agora que você ouviu esse podcast, mas eu quero convidá-lo para você ouvir o nosso segundo episódio, o episódio número 2, que vai estar em todas as plataformas digitais para você ouvir.
Pastor Clóvis Garcia, presidente da Assembleia de Deus Ministério Ágape no Brasil. Eu queria, antes de terminar, queria só uma última pergunta. Conte-nos o convite que o senhor teve para abrir um ministério, para abrir uma igreja na Argentina. Como foi isso? Fiquei curioso. Tá sério. Eu tinha uma irmã que era uma obreira de uma congregação nosca ali em Rio das Pedras, que depois no segundo episódio nós contamos isso, né? Boa! Né? E essa irmã nos convidou, que ela tinha uns amigos lá, e preparamos, estava tudo preparado, já ônibus, tudo para nós já ir para lá, passar uma semana lá na Argentina, né? Não me recordo o nome da cidade agora, não era direto em Buenos Aires, não, era uma cidade, mas veio logo em seguida a pandemia. Quando veio a pandemia, aqueles 2 anos bem dizer perdido, né? E eu perdi o contato com a irmã, ela saiu do ministério e foi para outros lugares, e era uma senhora de idade, e eu perdi o contato com ela, mas fiquei muito interessante com os irmãos da Argentina, mas era isso. Muito bom. Pastor Clóvis Garcia, pastor presidente da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Ágape, aqui no Brasil. Eu quero agradecer a vinda do senhor aqui no podcast da Assembleia de Deus Ágape. Queria que o senhor fizesse as considerações finais do senhor. Desde já, já muito feliz por esse congresso que vai chegar agora em comemoração aos 19 anos da Igreja Assembleia de Deus Ágape, que é do dia 27 ao dia 30 de julho de 2023. Pois é, Francisco, eu quero deixar esse convite para vocês, estender esse convite. Nós estaremos aí com 19 anos da Igreja Ágape, com muita alegria, muito esforço, muita dedicação, tá? E eu quero deixar o meu convite para todos vocês vierem conhecer a igreja tão humilde. Eu digo humilde sem nenhuma cerimônia dizer, a Igreja Ágape é um povo humilde, é um povo que quer morar no céu, tá bom? Então eu deixo o meu convite para vocês e agradecendo a você, Francisco, por sempre ter nos ajudado muito a divulgação das redes sociais da Igreja Ágape. Eu sou muito grato às pessoas que fazem, direto ou indiretamente, sem nenhum custo, sem nenhum interesse naquilo ali. E muitas pessoas fazem isso. E você é uma dessas pessoas que sempre tem dedicado em divulgar. Eu quero muito meu agradecimento a você, a sua família, e as pessoas que sempre estão perto da gente, tá bom? E agradecendo também a minha esposa, minha família, meus filhos, e principalmente você, né? E da Igreja Ágape, que tantos apoiam o Pastor Clóvis. Tá? Muito obrigado e até o segundo episódio da podcast. Muito obrigado, Pastor Clóvis. Amém. Obrigado você que está ouvindo o primeiro episódio do podcast da Assembleia de Deus Ágape. Muito obrigado você. Deus abençoe. Até mais.